Arquivos extraterrestres. Durante mais de 20 anos, funcionários da Força Aérea Americana foram perseguidos por um evento que ocorreu na floresta de Rendlesham, próximo à base militar em Suffolk, na Inglaterra. Bem-vindos à 81ª Base Aérea. Eles alegam que por 2 noites em 1980 tiveram um encontro com uma nave não identificada. Seus relatos fazem de Rendlesham um dos incidentes mais detalhados e bem documentados até hoje. As testemunhas alegam que o governo iniciou uma investigação e depois tentou acobertar o fato. Esse evento é estranhamente similar a um avistamento ocorrido 33 anos antes, quando uma aeronave extraterrestre teria caído perto de uma base militar em Roswell, no Novo México. Nas duas histórias, houve testemunho ocular de oficiais respeitados, investigações governamentais, gravações e provas confidenciais. Era como o Santo Graal. Com certeza é o caso mais famoso de OVNIs da Inglaterra. Sem dúvida nenhuma, é o Roswell da Inglaterra. Estou vendo o movimento desse lado. Está vindo para cá. Com certeza está vindo para cá. É surreal. O que aconteceu em dezembro de 1980 no bosque que cerca a base aérea de Woodbridge e Bentwaters? Se perguntasse ao Pentágono o que aconteceu em dezembro de 1980 na base aérea de Woodbridge, na Inglaterra, diriam que nada aconteceu lá. As pessoas precisam se manifestar e dizer algo. Aconteceu e foi real. Alguém visitou a floresta Rendlesham em 1980. O Roswell da Inglaterra. Essa é a base da Força Aérea Real de Bentwaters. Localizada a 112 quilômetros a nordeste de Londres, esse local desativado já foi sede de uma instalação militar ultra sofisticada. A principal função das bases gêmeas era apoiar as forças da OTAN em caso de guerra na Europa. Se precisássemos, utilizaríamos nossas aeronaves A-10 para apoiar as operações de guerra de algum aliado. Em 1980, as tensões da Guerra Fria estavam no auge e as bases aéreas de Bentwaters e Woodbridge eram operadas por 12 mil funcionários da Força Aérea Americana. Elas formavam um dos maiores complexos da OTAN na Europa. Mas o local, cercado pela densa floresta de Rendlesham, guardava um segredo. Esse era o depósito de armas de Bentwaters. Exatamente o que era guardado aqui é confidencial, mas pesquisadores e observadores concordam que um maciço arsenal nuclear se escondia por baixo desses abrigos de concreto. Esses abrigos subterrâneos super seguros possuíam camadas alternadas de aço, concreto, terra e armazenavam 300 mil quilotons em armas nucleares. Os americanos que trabalhavam nessa base aérea eram altamente qualificados e treinados para lidar com situações de emergência com frieza. Isso torna os eventos em Rendlesham ainda mais misteriosos, porque o que os experientes militares viram na noite do Natal de 1980 fez com que tremessem de medo. Às 3 horas da manhã, o soldado John Burroughs patrulhava o portão leste da base aérea de Woodbridge, como fazia rotineiramente. A segurança cuidava dos campos de pouso, depósitos de armas, essas coisas. Nós controlávamos a entrada da base. O soldado de 20 anos estava na Força Aérea havia quase 2 anos e trabalhava em Bentwaters havia 18 meses. Naquela noite, não havia nada para observar além das estrelas nos céus. Era uma noite fria, mas o céu estava claro. Era uma noite clara, embora houvesse um pouco de neblina. Enquanto ele andava, seu superior, Bud Stevens, chegou em um caminhão. Ele me convidou para dar uma volta de caminhão. Os homens entraram na floresta de Rendlesham. De repente, o sargento Stevens notou uma estranha luz no bosque perto da estrada. Ele disse, ei, isso é normal? Eu olhei e vi um brilho estranho no bosque e disse, não, isso não é normal. Burroughs teve um mau pressentimento. Senti um tipo de perigo ou que algo não estava certo. Havia luzes com cores diferentes, como uma árvore de Natal, e as luzes ficavam piscando.
Os homens ficaram preocupados e retornaram ao portão para contatar a mesa de controle de um telefone seguro, pois não queriam transmitir a informação através do rádio. Burroughs insistiu que a ligação fosse transferida para o Controle Central de Segurança da Base, ou CSC. O comandante em serviço enviou o sargento Jim Peniston, de 26 anos, para o local. Peniston era oficial de segurança da Força Aérea havia 7 anos. Fui mandado para o portão leste porque havia um problema lá. Perguntei o que era e ele respondeu que preferia que o segurança me contasse. Perguntei se podiam esperar e ele disse que eu tinha de ir imediatamente. Em minutos, Peniston e o motorista chegaram ao portão leste. Burroughs e Stevens chamaram sua atenção para o bosque. Vi um objeto multicolorido. Era amarelo e vermelho. Estava a 200 ou 300 metros de distância. Parecia uma aeronave caída, pois a cor parecia de titânio e combustível queimando. Peniston ligou para o CSC e pediu permissão para investigar uma possível aeronave abatida. Se fosse uma queda de aeronave, poderíamos seguir em frente, procurar assistência e montar uma segurança adequada. O sargento Peniston seguiu o procedimento padrão e tentou obter mais informações de Bud Stevens. Perguntei se Bud tinha ouvido a queda e ele respondeu que a aeronave não havia caído, havia pousado. Stevens estava assustado demais para ajudar na investigação. Ele retornou a seu posto enquanto Burroughs e Peniston prosseguiram sem ele. Logo em seguida, eles se dirigiram com o motorista em direção à luz misteriosa. Quando não conseguiram mais manobrar o veículo ao redor das árvores densas, Burroughs e Peniston prosseguiram a pé. Eles caminharam por 50 metros e perceberam uma forte interferência nos rádios. Quanto mais penetrávamos no bosque, mais interferência havia. Era cada vez mais difícil falar com eles. De repente, o sargento Peniston sentiu uma carga elétrica no ar. Já estive em situações tensas antes, em serviço, e sei como é sentir a adrenalina. Mas aquilo era diferente. Eu sentia nas roupas, no rosto, no cabelo. À medida que se aproximavam da luz, ficava claro que aquilo não era um acidente. Não havia cheiro de fumaça. Estava tudo muito controlado. Havia apenas aquela bola gigante ali. Quando chegamos em uma clareira, vimos uma luz muito brilhante que iluminava toda a área. Era quase ofuscante. O sargento Peniston ficou a 3 metros do objeto e a luz enfraqueceu. Quando seus olhos se ajustaram, ele não conseguiu entender o que estava vendo. Sou uma pessoa racional. Queria uma explicação racional para o que estava acontecendo e não conseguia encontrar nenhuma. Peniston tirou fotografias com sua câmera de uso militar. A aeronave era triangular. Ela media, acho que provavelmente, 2,7 metros de largura por 2,4 metros de altura. Não sabia qual era a parte dianteira e a traseira. Não havia motores de um lado, nem cabine no outro lado, nada disso. O exterior da aeronave era totalmente plano. Ele anotou a descrição do objeto em um bloco. Essas são as anotações feitas naquela noite. Superfície desconhecida, identidade desconhecida, sem trem de aterrissagem aparente. Sem som, mas aparentemente em operação. A caligrafia de Peniston mudava drasticamente à medida que ele se aproximava da aeronave. Eu não reconhecia o tipo de aeronave que estava vendo e ficava escrevendo desconhecido. Não estou conseguindo entender o que eu escrevi aqui. Quando se aproximou o suficiente, ele tocou o objeto. A textura da aeronave era lisa como vidro. Era quente ao toque, mas não quente demais. Não havia lâmpadas nela, era como se, de alguma forma, a luz fizesse parte da textura da nave. Na dianteira do objeto, Peniston notou vários símbolos estranhos, que também copiou em seu bloco de notas. Eram marcas, não eram números, e também não era um idioma. Havia vários, talvez 6 símbolos medindo 1 metro, mais ou menos. Eu não tinha sido treinado para o que estava vivenciando.
De repente, o objeto emitiu um lampejo de luz ofuscante e os homens tiveram de se proteger. Então o objeto se elevou, subiu e foi bem em direção às árvores. A velocidade com que a aeronave deixou a área foi... O melhor modo de descrevê-la seria num piscar de olhos. Nunca vi uma aeronave se mover tão rápido em toda a minha carreira e acho que não verei novamente. Os homens se levantavam lentamente enquanto viram outro lampejo de luz vindo das árvores. No início, eles presumiram que fosse a aeronave, mas depois perceberam que era o farol de Orford Ness, a 8 quilômetros de distância. Burroughs e Penniston checaram seus rádios e eles estavam funcionando novamente. Eram 5 horas. Já fazia 2 horas que haviam visto as luzes misteriosas no bosque. Ao entrar em contato com o CSC, o comandante ordenou que se reunissem com a equipe de segurança no portão leste. Ficamos pensando no que dizer. Não conseguíamos explicar o que havíamos visto, o que havia acontecido. Mais tarde, os homens foram chamados para reportar o ocorrido, mas Penniston estava relutante em divulgar tudo o que havia testemunhado. Não seria um bom passo para nossa carreira se reportássemos exatamente o que havíamos visto. Fui ao escritório do comandante, com Burroughs, e apresentamos um relato simplificado do que acontecera naquela noite. Penniston afirma que após a reunião, o comandante deu a todos um aviso velado. Ele disse: senhores, o projeto Blue Book foi encerrado em 1969 e às vezes é melhor deixar as coisas como estão. O projeto Blue Book era o codinome de uma unidade de investigação de OVNIs da Força Aérea Americana. Durante o curso de nossa investigação, antes de ser desativado, seu objetivo era determinar se os OVNIs eram uma possível ameaça à segurança nacional. O sargento Penniston não conseguia esquecer aquele estranho encontro, apesar do aviso do comandante. Voltei para minha casa e não consegui dormir. Fiquei sentado em casa por 2 ou 3 horas e finalmente disse: tenho de voltar lá. Ele voltou ao local com um pouco de gesso e planejava fazer moldes das marcas deixadas pela aeronave. Eu não ia sair de lá enquanto não tivesse respostas. Queria algo concreto. Ele viu 3 impressões circulares em um padrão simétrico no chão. Elas tinham alguns centímetros de profundidade e estavam a 3 metros de distância uma da outra. Estavam exatamente à mesma distância uma da outra e tinham profundidade de 5 a 7 centímetros e meio. Esses são os moldes feitos por Penniston na manhã seguinte ao avistamento. Ele acredita que são as marcas deixadas pela aeronave quando pousou na floresta. Mas ele decidiu não mostrar a seus superiores. O sargento agora possuía anotações, fotografias e 3 moldes de gesso para ajudar a confirmar sua história. Mas as provas concretas de Penniston não solucionariam o mistério de Rendlesham. 2 noites depois, o OVNI retornou e dessa vez o vice-comandante da base fez uma gravação assustadora do encontro. Agora estamos observando o que parece ser um feixe de luz descendo. É surreal. Final de dezembro de 1980. Uma misteriosa aeronave foi vista no complexo da OTAN em Woodbridge Bentwaters, em Suffolk, na Inglaterra, e deixou os oficiais atônitos. O estranho encontro começou na noite do dia 25, quando oficiais relataram ter observado luzes desconhecidas. Na manhã do dia 26, 2 homens afirmaram ter ficado a poucos metros de uma aeronave que aterrissara na floresta. Na noite do dia 27, o vice-comandante da base, tenente-coronel Charles Holt, de 40 anos, estava em uma festa no clube dos oficiais, mas a comemoração foi suspensa quando um de seus homens chegou parecendo angustiado. Ele estava branco como vela, mas não era o tipo de pessoa que se espantava facilmente. Era um ex-fuzileiro e disse: ele voltou. E nós perguntamos: o quê? Ele respondeu: o OVNI. Após 2 noites de relatos assustadores, Holt decidiu investigar pessoalmente. A polícia passava qual era a parte dianteira e a traseira.
Não havia motores de um lado, nem cabine no outro lado, nada disso. O exterior da aeronave era totalmente plano. Ele anotou a descrição do objeto em um bloco. Essas são as anotações feitas naquela noite. Superfície desconhecida, identidade desconhecida, sem trem de aterrissagem aparente. Sem som, mas aparentemente em operação. A caligrafia de Peniston mudava drasticamente à medida que ele se aproximava da aeronave. Eu não reconhecia o tipo de aeronave que estava vendo e ficava escrevendo desconhecido. Não estou conseguindo entender o que eu escrevi aqui. Quando se aproximou o suficiente, ele tocou o objeto. A textura da aeronave era lisa como vidro. Era quente ao toque, mas não quente demais. Não havia lâmpadas nela, era como se, de alguma forma, a luz fizesse parte da textura da nave. Na dianteira do objeto, Peniston notou vários símbolos estranhos, que também copiou em seu bloco de notas. Eram marcas, não eram números, e também não era um idioma. Havia vários, talvez 6 símbolos medindo 1 metro, mais ou menos. Eu não tinha sido treinado para o que estava vivenciando. De repente, o objeto emitiu um lampejo de luz ofuscante e os homens tiveram de se proteger. Então o objeto se elevou, subiu e foi bem em direção às árvores. A velocidade com que a aeronave deixou a área foi... O melhor modo de descrevê-la seria num piscar de olhos. Nunca vi uma aeronave se mover tão rápido em toda a minha carreira e acho que não verei novamente. Os homens se levantavam lentamente enquanto viram outro lampejo de luz vindo das árvores. No início, eles presumiram que fosse a aeronave, mas depois perceberam que era o farol de Orford Ness, a 8 quilômetros de distância. Burroughs e Peniston checaram seus rádios e eles estavam funcionando novamente. Eram 5 horas. Já fazia 2 horas que haviam visto as luzes misteriosas no bosque. Ao entrar em contato com o CSC, o comandante ordenou que se reunissem com a equipe de segurança no portão leste. Ficamos pensando no que dizer. Não conseguíamos explicar o que havíamos visto, o que havia acontecido. Mais tarde, os homens foram chamados para reportar o ocorrido, mas Peniston estava relutante em divulgar tudo o que havia testemunhado. Não seria um bom passo para... Havia luzes com cores diferentes, como uma árvore de Natal, e as luzes ficavam piscando. Os homens ficaram preocupados e retornaram ao portão para contatar a mesa de controle de um telefone seguro, pois não queriam transmitir a informação através do rádio. Burroughs insistiu que a ligação fosse transferida para o Controle Central de Segurança da Base, ou CSC. O comandante em serviço enviou o sargento Jim Peniston, de 26 anos, para o local. Peniston era oficial de segurança da Força Aérea havia 7 anos. Fui mandado para o portão leste porque havia um problema lá. Perguntei o que era e ele respondeu que preferia que o segurança me contasse. Perguntei se podiam esperar e ele disse que eu tinha de ir imediatamente. Em minutos, Peniston e o motorista chegaram ao portão leste. Burroughs e Stevens chamaram sua atenção para o bosque. Vi um objeto multicolorido. Era amarelo e vermelho. Estava a 200 ou 300 metros de distância. Parecia uma aeronave caída, pois a cor parecia de titânio e combustível queimando. Peniston ligou para o CSC e pediu permissão para investigar uma possível aeronave abatida. Se fosse uma queda de aeronave, poderíamos seguir em frente, procurar assistência e montar uma segurança adequada. O sargento Peniston seguiu o procedimento padrão e tentou obter mais informações de Bud Stevens. Perguntei se Bud tinha ouvido a queda e ele respondeu que a aeronave não havia caído, havia pousado. Stevens estava assustado demais para ajudar na investigação. Ele retornou a seu posto enquanto Burroughs e Peniston prosseguiram sem ele. Logo em seguida, eles se dirigiram com o motorista em direção à luz misteriosa.
Quando não conseguiram mais manobrar o veículo ao redor das árvores densas, Burroughs e Penniston prosseguiram a pé. Eles caminharam por 50 metros e perceberam uma forte interferência nos rádios. Quanto mais penetrávamos no bosque, mais interferência havia. Era cada vez mais difícil falar com eles. De repente, o sargento Penniston sentiu uma carga elétrica no ar. Já estive em situações tensas antes, em serviço, e sei como é sentir a adrenalina. Mas aquilo era diferente. Eu sentia nas roupas, no rosto, no cabelo. À medida que se aproximavam da luz, ficava claro que aquilo não era um acidente. Não havia cheiro de fumaça. Estava tudo muito controlado. Havia apenas aquela bola gigante ali. Quando chegamos em uma clareira, vimos uma luz muito brilhante que iluminava toda a área. Era quase ofuscante. O sargento para o ocorrido, mas Penniston estava relutante em divulgar tudo o que havia testemunhado. Não seria um bom passo para nossa carreira se reportássemos exatamente o que havíamos visto. Fui ao escritório do comandante, com Burroughs, e apresentamos um relato simplificado do que acontecera naquela noite. Penniston afirma que após a reunião, o comandante deu a todos um aviso velado. Ele disse: senhores, o projeto Blue Book foi encerrado em 1969 e às vezes é melhor deixar as coisas como estão. O projeto Blue Book era o codinome de uma unidade de investigação de OVNIs da Força Aérea Americana. Durante o curso de nossa investigação, antes de ser desativado, seu objetivo era determinar se os OVNIs eram uma possível ameaça à segurança nacional. O sargento Penniston não conseguia esquecer aquele estranho encontro, apesar do aviso do comandante. Voltei para minha casa e não consegui dormir. Fiquei sentado em casa por 2 ou 3 horas e finalmente disse: tenho de voltar lá. Ele voltou ao local com um pouco de gesso e planejava fazer moldes das marcas deixadas pela aeronave. Eu não ia sair de lá enquanto não tivesse respostas. Queria algo concreto. Ele viu 3 impressões circulares em um padrão simétrico no chão. Elas tinham alguns centímetros de profundidade e estavam a 3 metros de distância uma da outra. Estavam exatamente à mesma distância uma da outra e tinham profundidade de 5 a 7 centímetros e meio. Esses são os moldes feitos por Penniston na manhã seguinte ao avistamento. Ele acredita que são as marcas deixadas pela aeronave quando pousou na floresta. Mas ele decidiu não mostrar a seus superiores. O sargento agora possuía anotações, fotografias e 3 moldes de gesso para ajudar a confirmar sua história. Mas as provas concretas de Penniston não solucionariam o mistério de Rendlesham. 2 noites depois, o OVNI retornou e dessa vez o vice-comandante da base fez uma gravação assustadora do encontro. Agora estamos observando o que parece ser um feixe de luz descendo. É surreal. Final de dezembro de 1980. Uma misteriosa aeronave foi vista no complexo da OTAN em Woodbridge Bentwaters, em Suffolk, na Inglaterra, e deixou os oficiais atônitos. O estranho encontro começou na noite do dia 25, quando oficiais relataram ter observado luzes desconhecidas. Na manhã do dia 26, 2 homens afirmaram ter ficado a poucos metros de uma aeronave que aterrissara na floresta. Na noite do dia 27, o vice-comandante da cabelo. À medida que se aproximavam da luz, ficava claro que aquilo não era um acidente. Não havia cheiro de fumaça. Estava tudo muito controlado. Havia apenas aquela bola gigante ali. Quando chegamos em uma clareira, vimos uma luz muito brilhante que iluminava toda a área. Era quase ofuscante. O sargento Penniston ficou a 3 metros do objeto e a luz enfraqueceu. Quando seus olhos se ajustaram, ele não conseguiu entender o que estava vendo. Sou uma pessoa racional. Queria uma explicação racional para o que estava acontecendo e não conseguia encontrar nenhuma. Penniston tirou fotografias com sua câmera de uso militar. A aeronave era triangular.
Ela media, acho que provavelmente, 2,7 metros de largura por 2,4 metros de altura. Não sabia qual era a parte dianteira e a traseira. Não havia motores de um lado, nem cabine no outro lado, nada disso. O exterior da aeronave era totalmente plano. Ele anotou a descrição do objeto em um bloco. Essas são as anotações feitas naquela noite. Superfície desconhecida, identidade desconhecida, sem trem de aterrissagem aparente. Sem som, mas aparentemente em operação. A caligrafia de Peniston mudava drasticamente à medida que ele se aproximava da aeronave. Eu não reconhecia o tipo de aeronave que estava vendo e ficava escrevendo desconhecido. Não estou conseguindo entender o que eu escrevi aqui. Quando se aproximou o suficiente, ele tocou o objeto. A textura da aeronave era lisa como vidro. Era quente ao toque, mas não quente demais. Não havia lâmpadas nela, era como se, de alguma forma, a luz fizesse parte da textura da nave. Na dianteira do objeto, Peniston notou vários símbolos estranhos, que também copiou em seu bloco de notas. Eram marcas, não eram números, e também não eram um idioma. Havia vários, talvez 6 símbolos medindo 1 metro, mais ou menos. Eu não tinha sido treinado para o que estava vivenciando. De repente, o objeto emitiu um lampejo de luz ofuscante e os homens tiveram de se proteger. Então o objeto se elevou, subiu e foi bem em direção às árvores. A velocidade com que a aeronave deixou a área foi... O melhor modo de descrevê-la seria num piscar de olhos. Nunca vi uma aeronave se mover tão rápido em